Amém. Essa juventude, hein? Se você achou que você ia passar dessa vida sem ter vontade de dançar ao som de Sossegai, eu tava ali, ó, é que eu não sei dançar, mas, né? Muito bom, muito legal, hein? Glória a Deus, uma bênção. Queridos, eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, eu vou ler nessa noite a Bíblia A Mensagem, provavelmente vai estar aí diferente do seu texto. Diz assim o salmista: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. Eu convido todos a baixarem sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, pedimos que mais uma noite o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e os nossos corações para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Fala conosco, Pai. Transforma a nossa vida. Transforma nosso modo de viver, Deus. Em nome de Jesus, faz em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço por mim, peço por todos nós aqui, orando no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma fama em casa de chorar até com propaganda de margarina. Eu sempre brinco até com os pastores, né? Brincadeira, né? Vocês não precisam ser assim, mas eu falo que pastor bom é pastor que chora. Crente bom é crente que chora. E eu sou chorão, eu choro. E eu muitas vezes me peguei em situações do lado da Aline. Sabe, eu sempre fiz questão, quando a gente vai ao cinema, de assistir todos os trailers. Para mim, perder o momento dos trailers é a mesma coisa que perder o filme. Então, eu tenho que chegar lá certinho no horário. E às vezes está passando um trailer de um determinado filme, de drama, uma coisa assim, e daqui a pouco a Aline vira para o lado, não acredito. Você está chorando no trailer. É isso aí, é isso aí. Eu estou chorando no trailer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme, Sempre ao Seu Lado. O filme do cachorrinho que fica esperando o camaradinha lá, o dono que morreu lá na estação. Gente do céu. O dia que a gente assistiu esse filme foi um dia antes, assim, da gente voltar das férias para o trabalho. Eu não tinha força. Falei para a Aline assim: Aline, eu estou desidratado. Eu não sei como eu vou trabalhar amanhã. Eu estou mal, né? De tanto que eu me emocionei com aquele filme, né? Como aquele filme tocou meu coração, né? Outro filme que para mim foi muito impactante, né? A Lista de Schindler. Não sei quem aqui assistiu. Puxa vida, que filme fantástico, né? Nunca me esqueço daquela cena no finalzinho, em que ele tira um anel, tira mais uma joinha que sobrou que ele tinha. Ele falava assim: com isso aqui eu conseguiria, né, comprar mais uma vida, né, salvar mais uma vida, enfim, da loucura do Hitler, do nazismo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu sou uma pessoa, e sempre fui, uma pessoa sensível para esses momentos da vida, para uma arte, para um filme. Às vezes
de conseguir discernir que em uma reunião familiar, aquilo não era só um encontro, mas eu estava ali com a minha família, de valorizar momentos, às vezes do lado do meu avô, que faleceu recentemente. Eu me lembro de uma oportunidade em que eu tive de falar para ele no encontro familiar e falar: avô, como eu me orgulho da sua vida, como o Senhor inspira a minha vida. Então, a vida, para mim, ela nunca foi uma coisa que foi no automático. Eu sempre tentei ter olhos para perceber e para captar, sabe? Os momentos, instantes, em que parece não, eu acredito que a vida não é só matéria, não é só o automático, tem algo para além acontecendo no dia a dia. Eu sempre fui capaz ali de discernindo isso. E um dia eu aceitei a Jesus. Um dia eu me converti. Um dia eu fui para a igreja. Um dia eu fui ouvir louvor. Um dia eu me converti. O Guilherme que está aqui sabe muito bem como esse processo aconteceu, né? Eu já tinha aceitado a Jesus lá com os meus 12 anos, mas em 2008 o negócio pegou assim, virou de um jeito. E toda essa minha sensibilidade, toda essa minha percepção da vida, ela foi completamente canalizada nas coisas religiosas, nas coisas da fé, nas coisas que envolviam a nossa maneira de enxergar o mundo a partir da Bíblia, a partir daquilo que o pastor diz, a partir das coisas religiosas estritamente. E eu me lembro muitas vezes em que eu estava numa reunião familiar e olhava para essa reunião e pensava comigo: agora crente, agora salvo, agora remido. Isso aqui é uma reunião, mas eu sei que não vai ter oração. Isso aqui é um encontro em família, é um almoço familiar, mas eu sei que aqui ninguém está na mesma pegada que eu estou. Eu me lembro de muitos momentos da minha caminhada de entender assim: hoje eu estou com esses amigos aqui, mas esses amigos eles não são crentes, eles não têm fé, eles não estão na mesma pegada que eu estou. E eu lembro, ao contrário, quando eu estava com o pessoal da igreja, ali sim eu conseguia ter essa sensibilidade mais perceptível, mais aflorada, para poder perceber os momentos que realmente valiam a pena. Estão compreendendo onde eu estou querendo chegar? Eu fiz claramente uma dicotomia, uma separação entre sagrado e profano. Estar com os meus amigos do mundo era estar com os meus amigos do mundo. Estar com os meus amigos da igreja, em uma vigília, buscando a Deus de madrugada, ali sim Deus estava. Estar com os meus pais num almoço de família era poxa vida, meu pai bebe uma cerveja, eu torcia o nariz, ficava incomodado, achava estranho, não gostava. Mas quando eu estava com os meus irmãos na igreja, adorando a Deus, em especial com alguns ainda mais sedentos, mais santificados, mais santos, melhor ainda. Eu fiz essa dicotomia, e aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu acredito e eu creio que eu fui amadurecendo nessa minha jornada e nessa minha caminhada de fé. E aí eu entrei em crise, porque ao mesmo tempo que eu fiz essa dicotomia, quando eu assistia um determinado filme, quando eu estava em algum lugar e ouvia determinada música, quando eu estava junto de pessoas muito queridas, eu sentia algo importante ali acontecendo na minha vida. Eu sabia que era um momento significativo com os meus pais, com a minha irmã. Eu sabia que a mensagem daquele filme lá, que não era um filme gospel, mas era um filme, eu sabia que tinha uma lição ali que tocou o meu coração e aquilo também me emocionava. E aí me deu um bug, sabe o que é bug? Um tilt. Eu falei: uara, agora que eu sou crente, como que essas coisas do mundo me tocam? O que tem que me tocar é o louvor, tem que me tocar é o preciso de ti na igreja, é isso que tem que me tocar. O que tem que me tocar são as coisas sagradas.
Não as coisas mundanas. Vocês estão entendendo que eu não estou falando aqui de libertinagem de nada, né? Estou falando de coisas que não são estritamente religiosas. Como que eu sou tocado ainda por isso? E na minha cabeça eu tentava processar toda essa coisa e pensava assim, não, esse aqui é um tipo de emoção de segunda categoria, emoção mesmo, é emoção na igreja. E eu tentava fazer um exercício, meio que para justificar no meu coração o porquê que eu sentia essa sensibilidade, essa coisa da vida, dessa transcendência na vida em coisas que não eram estritamente religiosas. E aí eu fui caminhando um pouquinho mais. E hoje, eu creio que, lendo, relendo os textos bíblicos, eu consigo perceber uma nova possibilidade de compreensão a respeito de tudo isso que eu estou dizendo até agora. Uma capacidade, irmãos e irmãs, de superarmos essa dicotomia que nós inventamos, que nós criamos da vida. Essa separação que a gente faz da vida. Eu acredito que há uma possibilidade, a partir do próprio texto bíblico, de nós encontrarmos respaldo em um tipo de espiritualidade em que a gente consegue encontrar Deus, em que a gente consegue ser tocado pela transcendência de Deus, não somente em momentos religiosos, mas na vida como um todo. Por quê? Porque Deus, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele não está só na igreja. Deus, Ele está em tudo. Embora tudo não seja Deus, Deus está em tudo. Não tem uma área sequer do cosmo em que Deus não esteja. Deus está em tudo. E aí eu consegui solucionar o tilt. Aí eu resolvi o bug na minha mente. Porque aquilo que toca a minha vida, seja no cinema, seja na igreja, seja na mesa de jantar com os meus parentes, seja na mesa da comunhão aqui na ceia do Senhor com vocês, Deus está lá tanto quanto está aqui. E por que eu tenho tanta convicção disso? Eu vou ler alguns textos, você não precisa abrir se você não quiser, mas eu vou ler e quero te convidar a prestar atenção nessas leituras. João capítulo 1, de 3 a 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Tudo, não tem nada que esteja fora dele. Nele está a vida. E a vida não é só a igreja, a vida não é só as atividades religiosas, a vida, é tudo. A Madu, ela está aqui vivendo a vida. A Maria Eduarda, que eu apresentei nessa noite, ela não sabe o que é religioso, o que não é religioso. Ela não sabe que ela está num templo religioso, mas a vida está pulsando nela. A vida está pulsando nela. João 10:10, versão aqui a mensagem. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Olha que texto lindo, João falando. João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é vida, Ele é a vida. Atos 17:28, o apóstolo Paulo pregando: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se alguém aqui não está existindo fora da igreja, meu Deus, estou com medo de você. Porque a gente existe, a gente vive e a gente se move em tudo, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer momento. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 15 a 17, agora o apóstolo Paulo.
Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele, tudo que existe, tudo que foi criado nele. Eu me lembro na época que eu tocava guitarra e eu entrava em outro tilt, que eu também solucionei, graças a Deus. Falava assim, como que posso pegar minha guitarra, colocar um wah-wah e tocar na igreja, se quem inventou o wah-wah foi o Jimi Hendrix? Falava assim, como que eu faço isso? Será que é certo? Não é certo? Tinha esses dilemas. Mas quando a gente lê esses textos todos, a gente aprende que o Evangelho, ele fala da vida, de tudo que envolve a vida. E em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Não tem nada que esteja fora de Deus. Tudo, os sons, a música, a arte, a vida que nós vivemos, a gente só vive porque Deus, Ele é o Deus da vida. Em outras palavras, a vida, meu irmão e minha irmã, a vida é um dom. A vida é um dom de Deus. A vida que nós temos, nós não escolhemos ter, ela nos foi dada. Ela nos foi concedida. Essa vida que nós vivemos, esse palco da existência, em que a gente cria filhos, em que a gente chora, em que a gente sorri, em que a gente se diverte, em que a gente tem netos, em que a gente tem amizade, em que a gente ama, em que a gente se apaixona, em que a gente casa, em que a gente estuda, em que a gente faz profissão, em que a gente trabalha, em que a gente vive tudo que a gente tem para viver. Essa vida que possibilita que a gente tire uma soneca de tarde, que a gente curta um banho quente, que a gente possa ajudar o próximo. Todo esse palco da existência é a vida que nos foi dada. E quem sustenta essa possibilidade? Quem é o autor dessa existência? Quem que possibilita tudo isso? Deus. Deus possibilita isso para a gente. A vida nos foi dada, a vida nos foi concedida, a vida é um dom. Em Atos 3,15, Pedro pregando no templo, ele vai chamar Deus, Jesus em específico, de autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Se há vida, é porque tem um autor. Se a gente respira, é porque tem alguém que teve essa ideia. Alguém que promove a existência. E quem promove a existência é Deus. Não à toa o salmista, nesse salmo que nós lemos, Salmo 127, ele vai falar no final, ali nos últimos versículos, sobre filhos. Filhos como presentes de Deus. Gente, a vida é um milagre. Você já parou para pensar que você casa, você ama alguém, você se entrega para alguém, e a união desses dois corpos gera vida? Você já parou para pensar, eu não sei o que você sente quando você vai para a maternidade, olha o chorão de novo. Você vai para a maternidade, eu lembro o dia que o meu sobrinho nasceu, gente. Sabe, é um milagre. Você fala assim, meu Deus, a minha irmã está entrando no quarto e vai sair o meu sobrinho ali. Uma vida, ele vai daqui a pouco estar sorrindo, ele vai estar chorando, vai estar causando com a gente, curtindo. É vida, é um milagre. Joaquim vai ser vô de novo, ele é a Roseli, Silas, Mari, avós, os avós da Maria Eduarda ali. Alegria que nós sentimos quando essa vida irrompe a existência, adentra a existência. Alegria que nós sentimos como comunidade de fé, sabendo que tem uma nova vida.
A vida é bênção de Deus, a vida é dádiva de Deus, a vida é dom gratuito, dado, fornecido livremente pelo autor da vida, que é o nosso Senhor e Salvador. Só que o problema é o seguinte: se vida é dom, se vida é graça, se vida é concedida, o que a gente faz com a vida? Qual o tamanho da responsabilidade que nós temos com a vida que não somos nós que decidimos capturá-la, ela nos é dada constantemente. Qual o tamanho da responsabilidade que nós temos? Eu creio que é gigantesca. Gigantesca. Se nós somos capazes de discernir que a vida nos foi dada como um presente, e eu sei que a vida não é minha, mas ela me foi concedida, eu preciso refletir seriamente a respeito da minha vida. Eu preciso pensar seriamente a respeito da vida, porque eu não sou dono dela, ela me foi dada, ela me foi concedida. E tudo que a gente tem é graça, é gratuito. A gente não escolhe respirar, a gente não escolhe acordar, mas isso pulsa em nós, isso pulsa em nós. E como convertidos, gente que se diz convertida, como pessoas que dizem que aceitaram Jesus, em outras palavras, aceitaram o autor da vida como o único e suficiente Salvador, nós, em especial nós aqui que estamos numa igreja adorando o autor da vida, nós temos o dever de saber viver, o dever de refletir seriamente sobre a vida que nos foi concedida. O salmista, no verso 1 aí do Salmo 127, ele vai dizer o seguinte: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. É possível você viver a vida e você construir casas, construir cabanas, construir coisas, e só construir por construir. É possível. É possível você simplesmente e tão somente construir. O próximo verso diz que se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É possível você caminhar na vida e tão somente guardar, tão somente proteger por proteger, guardar por guardar. E ele vai dizer também que é inútil levantar cedo e dormir tarde e trabalhar como um alucinado. É possível você passar por essa vida e você trabalhar por trabalhar, suar por suar, cansar por cansar, se fadigar por se fadigar, sem isso fazer o mínimo sentido na sua vida. Em outras palavras, o salmista está nos mostrando e nos revelando aqui nessa oração, ou nessa canção, que é fácil e é possível que todos nós aqui passemos pela existência de uma maneira desapercebida, de uma maneira desatenta, de uma maneira automática, de uma maneira leviana, sem valorizar a vida que nos foi dada. Sem valorizar a vida que nos foi dada. Existem dois caminhos diante de nós, irmãos e irmãs. O primeiro caminho, que é o pior de todos, é o caminho de negar a vida. Negar a vida. É possível nós vivermos a vida negando a vida. Como que a gente faz isso, pastor? A gente faz isso quando a gente não quer viver, mas a gente quer sobreviver. É possível nós querermos apenas sobreviver durante a nossa estada terrena. É possível nós querermos tão somente empurrar com a barriga a vida. E nós, como religiosos, temos esse risco redobrado. Eu sei muito bem o que o Augusto quis dizer na hora de ministrar o louvor, da nossa vontade de que o Senhor volte.
Porque na vida também tem dor, na vida tem sofrimento, na vida tem angústia. E muitas vezes quando a gente está vivendo essa tristeza, essa angústia, a gente se apega à esperança do porvir. Mas isso também pode ser um mecanismo de escapar da vida, de fugir da vida. O casamento está uma porcaria, minhas amizades estão uma porcaria, minha igreja está uma porcaria, está tudo uma porcaria. Que Jesus volte logo para eu sair daqui. Eu trabalho, não me satisfaz, eu não tenho vontade de acordar, não tenho vontade de fazer nada, eu estou assim, sabe? Que Jesus volte logo. E aí você se priva de viver a vida e passa a sobreviver. É como se você estivesse passando pela vida respirando por aparelhos. Passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, e passou um casamento. Os filhos cresceram, os netos chegaram, tudo aconteceu, eu trabalhei. Aí você fala assim, o que você viveu? O que você amou da vida que te foi dada? A pessoa tem até dificuldade de falar. O que lhe deu prazer? O que a pessoa fez que saciou a sua criatividade? Que sonhos conquistou? Pelo que batalhou? Pelo que viveu? Só sobreviveu. Porque afinal de contas a gente está aqui por passagem. Que é o caminho estreito. Quem lembra daquele quadro do caminho largo e do caminho estreito que tinha em um monte de lugar? Quem se lembra? Ó, muita gente, hein? O caminho estreito era um caminho difícil, um caminho de dor, um caminho terrível, terrível. Aí você tinha que, aí o peregrino lá do quadrinho, ele passando pelo quadro ali, né, pelo caminho estreito, só ficava legal na eternidade. O caminho largo tinha cassino, tinha bingo, tinha dança, tinha até sossegar com ritmo de axé. Brincadeira, não tinha. Mas tinha assim, sabe? Tinha vida, tinha alegria, tinha contentamento. Só que lá no final caía todo mundo no inferno. Eram os dois caminhos. A gente inculcaram na nossa cabeça, de alguma maneira, que a vida que nós temos, ela obrigatoriamente precisa ser uma lamúria, precisa ser um terror, precisa ser triste. Que o casamento a gente empurra, que as amizades a gente suporta, que a igreja a gente tolera, a gente caminha e segue, porque o importante mesmo é lá, no céu. Aqui não presta nada. Aqui não tem sorriso, aqui não tem diversão, aqui a gente sobrevive. A gente nega a vida quando a gente vive a vida no automático. Quando a gente acorda cedo e não sabe nem por que a gente está saindo da cama para ir para onde a gente vai. Isso é negação da vida. Quando a gente trabalha por trabalhar. Quando a gente está na escala do ministério por estar. Quando a gente serve por servir. Quando a gente faz por fazer. Isso aí é matar a vida, é negar a vida. Quando a gente empurra a vida com a barriga, você tem que entender que você está empurrando o dom de Deus que Ele te deu. Quando a gente empurra as nossas amizades com a barriga, a gente está empurrando com a barriga a vida que o Senhor nos deu. Quando a gente empurra a nossa comunidade de fé com a barriga, a gente está empurrando a vida que o Senhor nos deu com a barriga. Quando nós simplesmente vivemos a vida no automático e não temos olhos para perceber a dádiva que nós temos, a dádiva que nos foi concedida, nós negamos a vida. Quando a gente vive uma vida limitada, quando a gente vive uma vida que não há espaço para criatividade, não há espaço para novas possibilidades, em que não há espaço para o novo. O pior de tudo, quando a gente vive do passado. O saudosista é aquela pessoa que vive do passado. O passado era bom, o passado a igreja era boa, no passado a família era legal, no passado o pessoal da rua era bacana, no passado o trabalho era maravilhoso, no passado tudo era bom. Agora é tudo, nossa, tudo triste, só tristeza. A pessoa está presa, está capturada num saudosismo lá de trás, que não permite que ela viva o novo, que ela construa coisas novas, que ela deixe que o Espírito Santo pulse nela, para que o novo apareça. Não há espaço para o novo, isso é negar a vida.
a gente nega a vida quando as nossas atitudes, irmãos e irmãs, destroem a vida. É tão triste quando você vê pessoas num círculo, assim, num ciclo vicioso de maldade, de falar mal dos outros, gente viciada em envenenar e ser envenenada. Gente, sabe, gente que quando você se aproxima parece que chega uma nuvem assim escura, temperatura, sabe, tudo muda. Viver esse tipo de vida é negar a vida. Viver para a maldade é negar a vida. Viver para a mentira, para a maledicência, viver com hipocrisia. Sabe, você tem que sustentar, agora aqui eu sou uma pessoa, ali eu sou outra pessoa, ali eu sou mais uma pessoa, 3, 4, 5, 6 máscaras. Viver assim é negar a vida, meu irmão. O outro caminho que nós temos é o caminho de valorizar a vida, de valorizar essa dádiva que nós temos. Pastor, como que eu faço isso? Pastor, como que eu honro esse dom da vida que o Senhor me deu? Deixe Deus ser o que Ele é, o doador da vida em você. Deixa Deus adentrar a sua jornada de vida, não a sua jornada religiosa, de vida. Deus está em tudo, embora Deus não seja tudo. Deixa Deus aparecer na sua vida, na sua caminhada, nos momentos em que você percebe que você precisa crescer, que você precisa estudar, que você precisa amadurecer, que você precisa se desenvolver, que você precisa evoluir como humano. Sabe? Incentiva seu filho e sua filha a ir para a escola e falar: filho, filha, o que você aprendeu hoje? Que coisa boa que é aprender, que coisa boa que é conhecer, que coisa boa que é descobrir. Ah não, é coisa boa descobrir as palavras do Senhor na EBDzinha das crianças. Não! Tudo é coisa boa, tudo, a escola é bom, a igreja é boa, a convivência com os amigos é boa, a convivência com os priminhos é boa, tudo é bom. Tudo é bom, tudo tem importância. É triste quando a gente vê pessoas que parecem que elas se estagnaram no crescimento e no desenvolvimento espiritual, de maturidade, de conhecimento, achando que já aprenderam tudo. Ninguém aprendeu tudo. Todos nós estamos vivendo a vida, e a vida tem nos proporcionado possibilidades de crescimento, novas descobertas. O que você tem aprendido? O que você tem descoberto? O que você já mudou? O que o Evangelho fez você mudar de semana passada para hoje? Qual que é a novidade que Jesus trouxe para você nessa manhã? Tem que ter alguma coisa, porque quando a gente valoriza a vida, a gente tem o que crescer. Nós temos motivos e razões para nos alegrarmos. Você tem se alegrado? Você tem estado contente? O que você tem feito para se alegrar? Quais são os seus hobbies? Quais são os momentos seus para você poder viver a vida tocando uma guitarra, sozinho num quarto? Estudando coisas novas? O que você tem feito para o seu contentamento? Quais são os momentos em que, como diz o autor do Salmo 127, os momentos em que você só tem descansado por descansar? Qual o momento que você desliga e para de trabalhar, para de se preocupar com os outros e vai fazer uma massagem e encontra Deus na possibilidade de ser massageado? Quando isso acontece? Quando você tem se alegrado? O que você tem cultivado na vida? Quais são as sementes que você tem plantado? Quais pessoas você tem perdoado? Quais pessoas você tem pedido perdão? Quantas amizades você tem construído, você tem alimentado, você tem vivido, você tem experimentado? Quantas vezes você abre a sua casa para os seus amigos e fala: vem jantar comigo hoje a gente vai curtir.
E você tem tido olhos para perceber a graça de Deus na vida, porque a vida não é só uma coisa que vai sendo arrastada, mas ela vai sendo vivida. Quanto tempo você tem investido para cuidar dos seus amores? Do amor da sua vida com quem você casou? Do teu filho, da tua filha? De um irmão em Cristo? Eu me lembrei muito daquela canção, né, que o Herbert Viana ele fez, cuide bem do seu amor, seja quem for. E naquela canção a gente consegue ver o sentimento dele, né, da dor da perda da esposa. Lembram do acidente de parapente? Gente, a vida é uma só. A gente vai viver aí 80 anos com sorte, como diz o salmista. O que você está fazendo com o tempo que lhe é dado? O que você está fazendo com os minutos preciosos que estão nos sendo concedidos aqui agora? De quem nós temos cuidado, de quem nós temos amado, quem nós temos valorizado. No funeral do meu avô, eu tive a oportunidade de falar. E eu pude falar do amor que ele tinha pelas plantas, do jardineiro que ele era, do homem simples que ele era, da maneira ingênua que ele vivia a vida. Ele era o tipo de pessoa, sabe aquela pessoa que você não pode contar, vamos fazer uma surpresa, avô, aqui para a avó. Não dá, ele vai soltar. Ele vai soltar, ele era assim, porque ele não conseguia mentir para ninguém. Ele era, pode parecer até exagero da minha parte, pode parecer, mas eu vou dizer o que ele era para a gente que estava perto. Ele era um cara puro, ele era um cara simples, um cara que estava feliz, sabe, com coisas muito corriqueiras da vida. E foi bonito de perceber aquele velório cheio de gente, cheio de amigos, amigos dos amigos, participando ali daquele momento por conta do legado que ele deixou de vida, a forma como ele viveu a vida. Era uma vida bonita, era uma vida que dava gosto de ter presenciado. A gente agradeceu a Deus pelos momentos que a gente teve junto. Que gostoso era a vida do meu avô. Que legado você vai deixar? Quando você passar dessa vida para outra vida, para a vida eterna, será que a sua vida aqui teve toques de eternidade? Será que a tua vida aqui teve toques de transcendência de Deus? O que vão falar da gente? Eu sempre penso isso, o que vão falar de mim? O que vão falar de você? O texto fala que se o Eterno não construir a casa, se o Eterno não guardar a cidade, Ele gosta de dar descanso a quem ama. Gente, se o Eterno não tiver na sua vida, seu casamento vai ser só mais um casamento. Se o Eterno não tiver na sua vida, suas amizades vão ser só mais coisas corriqueiras, sem sentido, sem valor. Se o Eterno não tiver verdadeiramente na sua vida, você vai ficar vindo aqui domingo a domingo, brincando de igreja, só que não vai ter sentido, não vai ter profundidade, não vai ter intensidade. Se o Eterno não tiver na sua vida, você vai acordar todo dia cansado, chateado, vivendo o ano inteiro pelo mesinho de férias que você vai ter. Eu sei como que é isso, já fui também lá. Tive meus dias que eu só pensava nas férias. É triste. É triste. Agora, se o Eterno tiver na nossa vida, gente, nós viveremos a vida em abundância. Se o Eterno estiver nas nossas vidas, nós viveremos uma vida abundância, a vida do nosso Senhor. Nós poderemos viver nesse palco da existência honrando cada fôlego de vida que Ele nos dá, valorizando cada abraço que a gente troca, valorizando cada momento que a gente experimenta, valorizando cada fruta que a gente morde, valorizando cada prato de comida que a gente come, valorizando cada aspecto da natureza que a gente contempla, valorizando cada irmão e irmã na comunidade de fé,
valorizando cada momento de ceia memorial que nós temos, valorizando o outro, trocando olhares verdadeiros e genuínos, pegando na mão do outro e sabendo que ali tem um humano, e eu quero viver essa experiência de me relacionar com o outro, de verdade, eu não quero empurrar com a barriga. Quem sabe, se o seu trabalho é chato, você vai ressignificar o seu trabalho, para encontrar sentido e dar sentido para a sua profissão, se o eterno estiver lá, porque se ele não tiver, é construir por construir. Se ele não estiver, é guardar por guardar a cidade. Se ele não tiver, é só cansaço. É só cansaço. O que é a vida para você? Ela é dom de Deus. Se você entende isso, o que você tem feito com ela? Somente trabalhado por trabalhar? Somente vigiado por vigiar as portas da cidade? Somente construído por construir? Somente empurrando com a barriga a existência, porque no final das contas, espera Jesus voltar para dar um reset, porque aqui não deu certo? Ou você está honrando cada fôlego de vida que o Eterno te concede, buscando a face de Deus em tudo e em todos, deixando o toque da eternidade do Senhor tocar, invadir, se fazer presente na sua vida e na sua caminhada. Eu quero encorajar você, igreja, nessa noite, a pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais para você enxergar a presença de Deus em toda a sua caminhada, a começar pelo palco da vida que Ele te concedeu. Se você está aqui nessa noite vivendo, é porque Deus te possibilitou. Se você está nesse culto hoje cultuando, é porque Deus possibilitou. Se você vai pegar a sua família nessa noite, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, ou que seja para você ir para uma casa hoje, chegar lá e tá tudo quentinho, sem você precisar passar frio nesse frio que nós estamos vivendo, é porque Deus te deu isso, porque Deus te concedeu a possibilidade de viver a vida, experimentar essas coisas hoje. Honre o que você está experimentando, tendo olhos para discernir a presença de Deus, porque não é só uma coberta, não é só um banho quente, não é só uma cama bem arrumada, não é só mais uma sopa que talvez você vai tomar aí pelas padarias de Osasco. Deus está ali, o Eterno está ali. Quero convidar você nessa noite a ficar em pé, fique de pé. E enquanto o grupo de louvor vai se preparando, eu quero te convidar a fazer algo que a gente sempre faz aqui na nossa comunidade. Você vai ter a possibilidade de fazer isso agora. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, se você se sentir confortável. Se você não se sentir, dá um tchauzinho de longe, não tem problema. Mas abraça quem está do teu lado. Dá um beijo em quem está do teu lado, seu cônjuge, seu amigo. Diga que você ama a pessoa quem está do seu lado. Entenda que a presença do Eterno está aqui. Aproveite esse segundo de vida que você tem. Aproveite.